A minha jornada, ela começa com aquela música do Cazuza, né? Nosso destino foram traçados na maternidade, né? Tem uma história engraçada que nos anos 80, no final dos anos 80, meu tio, ele tava num ônibus e entrou um Hare Krishna nesse ônibus. Ele tinha um livro e ele deu esse livro pro meu tio. Quando meu tio, ele abre o livro, ele tem um termo, que é um livro Hare Krishna, um livro hindu, que tem um termo que falava assim, ó descendente de Bharata. Bharata, para quem não sabe, é o antigo nome da Índia. Então a Índia, ela tem esse nome, Bharat. Bharat significa Bha, que significa Bhava, que significa sentimento. Ra, ele é a questão dos tempos. E Ta, que é a questão da sintonia. Então, porque a Índia ela é um país, né, de muito amor, de muito sentimento, de muita música, igual o Brasil. Uhum. E aí, quando meu tio leu, ele começou a dar risada, porque ele leu Ó Descendente de Baratas. E aí ele foi pra casa da minha mãe e começou a falar com a minha mãe. Falou, nossa, eu conheci o povo mais doido que você pode imaginar, que eles estão falando que a gente é descendente das baratas. E aí, dentro daquela história, eles foram pro templo e entenderam o que era esse termo barato, o que era essa questão. E só que quando minha mãe ela entra no templo pela primeira vez, ela olha aquele mundo e fala assim, eu pertenço aqui. Só que minha mãe, ela vinha de uma estrutura, vamos dizer assim, de vida, que ela era evangélica, ela era, assim, daquele mundo que você pode imaginar que é completamente fechado. Uhum. E aí, do nada, você vê o pessoal acendendo incenso, rodando a florzinha, dando uma comida diferente, sem... Ela olha e fala assim, isso aqui é minha família. Então, ela vai pro templo e já leva a família toda pro templo. Nossa! E eu nem tinha nascido ainda. Então, quando eu nasci, eu já nasci dentro do templo. Então, eu passei toda a minha vida dentro desses ensinamentos do caminho espiritual. Então, aos 6 anos de idade, eu fui estudar numa escola em Pindamonhangaba, Nova Gokula. Não sei se vocês conhecem. Sei. Então, eu estudei na escola que tinha lá. Passei minha infância, boa parte da minha infância. Até que, aos 16 anos de idade, me mudei para a Índia. E fiquei morando na Índia por um período de tempo. E praticando de forma muito intensa o caminho de Bhakti Yoga. O que é o caminho de Bhakti Yoga? É um caminho simples. É um caminho do amor a Deus. Quando a gente fala sobre amor, muitas vezes a gente tem essa tendência em achar que o amor, ele é o quê? É você olha assim pra sua amada e fala, eu te amo, meu amor, você é tudo pra mim. Romântico, né? Romântico. Mas por quanto tempo esse amor, ele dura? Ele é temporário. Uhum. A gente tem tendência a fazer com que as coisas sejam temporárias. Porque é tudo baseado na matéria. O amor verdadeiro, ele é um amor incondicional. Ele não tem condições. Você tá constantemente querendo servir. Guruji, ele fala uma coisa, ele fala assim, né? Se você realmente quer mostrar quem você é para a sociedade, mostre a qualidade do seu serviço. Nossa. Ele sempre fala assim, Mana Seva, Madhava Seva. Servir a humanidade é servir a Deus. Então, dentro desse aspecto, eu cresci dentro desse aspecto de estar ali constantemente trabalhando e desenvolvendo essa sintonia. Que legal. E aí, em 2018, eu tive a graça de conhecer Paramahansa Vishwananda, Guruji. Só que ele, na verdade, ele já vinha para mim através de sonhos. Porque Guruji, ele tem um aspecto muito místico. E aí ele tem essa questão, assim, realmente, como a gente conhece como a paranormalidade. E ele vinha para mim nos meus sonhos constantemente e conversava e me dava conselhos e assim. Então, quando a gente se encontra na Índia, não foi aquele encontro a primeira vez, é que foi aquela coisa, aquele sentimento assim, eu te conheço, você me conhece, a gente se conhece, tá, agora vamos começar a nossa caminhada juntos. Nossa, que potente. E eu já ouvi falar, a Dani inclusive contou sobre isso, que um Guruji, ele não aparece no sonho do nada, não é a gente que cria, ninguém tem a permissão, né, de criar ele no sonho ali, ele visita. Uma vez, a gente tava jantando com ele, lá na Alemanha, e ele tá comendo assim, né, e tá todo mundo na mesa, uma mesa grande como essa, acho que 12, 15 pessoas na mesa, todo mundo comendo, e do nada ele para, olha pra cima, fica olhando pra cima assim, e congelou. E a gente continuamos comendo, e aí ele passa uns minutos, assim, uns 2, 3 minutos, ele volta, o que?
Aí a gente perguntou assim pra ele, falou, o que foi, Guruji? Ele falou, não, tinha uma pessoa, um devoto, que tá passando por um momento difícil, e ele entrou em conexão comigo, eu tava em conexão com ele. Que bacana. Aí no dia seguinte, uma devota de Portugal, ela liga pro ashram, contando que o marido dela tinha sofrido um acidente. E no momento do acidente, ele viu a alma dele saindo do corpo. Naquele momento que ele vê a alma dele saindo do corpo, que ele tá pronto para desencarnar, ele vê Guruji. Guruji pega ele pelas mãos e fala assim, não é a sua hora ainda, e coloca ele de volta. E ele contando isso para a esposa dele, quando ele voltou desse acidente que ele tinha sofrido. Naquele momento, quando a gente calculou os horários, foi o horário exato do que tinha acontecido, foi exatamente aquele momento que o Guruji tinha parado, com a colher no alto, olhando para cima, em conexão. Foi exatamente naquele momento. Então, não tem como explicar, né?